sejam todos bem-vindos aqui no canal TV Araxá Educa. Meu nome é Jerusa e sou professora de língua portuguesa. Hoje vamos falar um pouquinho sobre segmentação de palavras. O que será que é segmentação de palavras? Vamos começar aqui a nossa aula. Primeiro, eu trouxe uma história para vocês que chama A Magia do Alfabeto. Então, agora vocês vão assistir essa história e daqui a pouquinho eu volto. Combinado? A magia do alfabeto. Num lugar tão distante, existia uma família muito grande e unida, a família Alfabeto. Eles moravam num castelo encantado da Fada Rosa. Viviam felizes e brincavam muito. Um dia, a Fada Azul do Castelo dos Números convidou as letras para uma festa, mas a Fada Rosa não deixou elas irem, porque iria chover. Algumas saíram escondidas e foram à festa. Outras ficaram, as vogais. Quando voltavam, caiu uma tempestade com raios e trovões. Um raio caiu na letra H e ela ficou muda. As outras letras ficaram muito assustadas. Ao chegarem no castelo, levaram uma bronca da Fada Rosa, que lhes deu um castigo. Nunca mais teriam som próprio. E aí, gostaram da historinha? A magia do alfabeto. Por isso eu vim aqui, caracterizada de bruxa. Isso porque a magia do alfabeto, ela está em todos os livros, né? Então nós temos aí fada, princesa, nós temos duendes, bruxa. Então, por isso que eu vim caracterizada de bruxa, para mostrar para vocês que qual é a magia, né, do nosso alfabeto, certo? Vamos começar agora a nossa aula. Aqui eu trouxe para vocês as nossas consoantes e as nossas vogais, certo? Eu trouxe as vogais de uma cor diferente das nossas consoantes. Então, eu quero que vocês me ajudem a fazer a leitura só das consoantes. Vamos lá? B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Essa leitura que nós acabamos de fazer é as nossas consoantes, certo? Agora nós vamos fazer a leitura das nossas vogais. Vamos lá? A, E, I, O, U. Vocês viram que eu coloquei aqui em cor diferente? E isso para que vocês percebessem que essa leitura que nós acabamos de fazer são das nossas vogais. Então, aqui acima eu tenho as consoantes e abaixo eu tenho as vogais, certo? Logo aqui abaixo eu trouxe algumas palavras. E para a gente formar palavras, nós precisamos da união, né, da junção das nossas consoantes com a vogal, tá? Então, para a gente conseguir escrever uma palavra, nós precisamos disso. Nós precisamos unir uma consoante e uma vogal. Então, aqui eu tenho a consoante B e a vogal O. Esses dois aqui juntos, essas duas letrinhas juntas, nós formamos qual sonzinho? Bo. Bo. Unindo a letra B com a vogal O, nós temos o som Bo. Logo à frente, também tenho aqui duas letrinhas.
uma consoante e uma vogal. Eu tenho aqui a consoante L e tenho aqui a minha vogal O, que forma o sonzinho Lô. Lô. Agora eu já sei que aqui eu tenho o som Bo, logo à frente eu tenho o som Lô. Se eu tenho aqui o meu som Bo com o outro sonzinho Lô, qual palavra que eu consigo formar com essas duas sílabas? Bo, Lô. Eu consigo formar a palavra bolo. Então, vocês entenderam a união da consoante com a união da vogal? A gente consegue escrever inúmeras palavras, certo? Vamos para a próxima. Eu tenho a minha consoante P com a vogal A. Então, o P e o A, eu tenho o sonzinho de pá. Logo à frente, eu tenho aqui a minha consoante T com a minha vogal O. Tô. Então, aqui eu formei o sonzinho Tô. Atrás, pá. Agora, vamos ler na sequência? Pá, tô. Que palavra eu formei? Sim, formei a palavra pato. Aqui, nas duas palavrinhas, vocês conseguem observar que eu coloquei cada sílaba com uma cor diferente? E isso para que vocês percebessem que na palavra bolo, eu tenho duas sílabas. Olha aqui. Essa é uma sílaba onde eu coloquei de vermelho. E onde eu coloquei de azul é outra sílaba. Então, aqui, ó, nessa palavrinha eu tenho duas sílabas. Duas sílabas eu tenho aqui. Na palavra pato, a mesma coisa. Então, na palavra pato, eu também tenho duas sílabas. Aqui ficou bem fácil de entender, porque a professora colocou duas cores diferentes para cada sílaba. Então, facilitou, né? Só de olhar, eu já percebo que aqui eu tenho duas sílabas, tá bom? Vamos para o próximo. Nós já aprendemos que o alfabeto, ele possui letras, né? Várias letras. No nosso alfabeto, nós temos 26 letras. As letras, elas formam sílabas que emitem sons. Então, vocês viram no exercício anterior, né, que as palavras, elas formam as sílabas e com as sílabas, elas emitem um som, certo? O som que vai formar a palavra, tá bom? E as sílabas, como eu havia falado, elas formam palavras. Então, a união das sílabas formam palavras, inúmeras palavras, né? Então, assim, eu tenho 26 letras do alfabeto. Com cada uma delas, eu pego a minha consoante com uma vogal, vou uni-las e consigo formar palavras, certinho? E aqui, ó, o que eu acabei de falar, que a junção dessas palavras, elas formam frases. Então, eu consigo formar frases com as palavras, certo? Você já deve ter percebido que existem espaços em branco quando nós lemos frases e textos para serem compreendidas. Então, para que a gente consiga compreender o que a gente está lendo, é muito importante o espaço que nós temos que dar entre uma palavra e outra palavrinha, tá? Mais à frente, nós vamos ver alguns exercícios que eu tenho certeza que vocês vão ficar um pouquinho confusos, mas eu vou ajudar, tá? Então, aqui eu tenho uma frase. Amanhã teremos aula de português. Vocês observaram que eu tenho aqui, ó, um espaço, né, em cada palavra. Vou mostrar aqui para vocês com uma setinha, ó. Aqui eu tenho um espaço.
Aqui eu tenho outro espaço. Aqui novamente. E aqui também. Então, essa daqui é uma palavra. Escrevi uma palavra, dou um espaço. Escrevo outra palavrinha, dou outro espaço. Escrevo aqui outra, um espaço, outra palavra, outro espaço e no final, né, outra palavrinha. Aqui está mostrando para mim que a minha frase finalizou, porque eu tenho o ponto final, certo? Então aqui, amanhã teremos aula de português. Ficou bem claro, não ficou? Pelos espaços que eu dou na minha frase. No meu texto, se eu vou escrever um texto, aqui ó, que também está falando pra gente, se eu for escrever um texto, eu também preciso colocar os espaços entre cada palavrinha, tá? Então não esqueçam isso é muito importante, tá? Você sabe para que servem esses espaços? Acabei de dizer para vocês, né? Já pensou se a gente pegasse um texto onde todas as palavras estivessem ali, ó, unidas, juntinhas? Eu acho que a gente não ia conseguir compreender o que a gente estaria lendo, né? Então, por isso a importância desse espaço. Então, aqui, ó, mais uma vez a mesma frase do exercício anterior. Amanhã teremos aula de português. Então, aqui eu já mostro para vocês, ó. Com uma barra, estou mostrando para vocês todo o espaço que eu preciso. Então, em todas, onde está em vermelho, em todos esses lugares eu preciso de um espaço. Porque cada lugar desse que eu tenho é uma palavra. É uma palavra diferente da outra. Então, eu preciso de colocar um espaço, tá? Então, para facilitar a leitura dos leitores, quem são os leitores? Nós, as pessoas que estão fazendo a leitura, né? Então, nós somos os leitores. A segmentação de palavras, ela adquire o mesmo valor das pontuações. Então, já pensou se eu quero fazer uma pergunta para alguém e eu não coloco a pontuação necessária, a pontuação certa? A pessoa não vai conseguir entender o que eu quero dizer, né? Então, por isso que a pontuação é muito importante, além da pontuação também, a segmentação de palavras, que são os espaços entre as palavras, certo? Aqui as pontuações. Aqui eu tenho o ponto final, o ponto de exclamação e o ponto de interrogação. Tem os 3 pontinhos aqui para mostrar para vocês a importância também das pontuações, tá? Aqui eu trouxe para vocês uma parlenda. Só que, de um lado, ela está escrito de uma forma, de outro, ela está escrito de outra forma diferente. Qual dessas maneiras é a correta? Qual dessas maneiras que eu posso usar para escrever? Será que é aqui? Ou será que é aqui? Vamos ver. Meio-dia, macaco assobia, panela no fogo, barriga vazia. Não ficou bem claro, né? A minha leitura. Agora eu vou fazer a leitura do próximo. Meio-dia, macaco assobia. Panela no fogo, barriga vazia. Deu para entender? Ficou bem mais claro a leitura, não ficou? Por quê? Porque aqui, ó, vocês observaram o que tem de diferente aqui? Conseguiram observar? Isso, a diferença é que aqui as minhas palavras, elas estão todas unidas. Não tenho segmentação de palavras aqui. Todas elas estão juntas. Então, vocês percebem que ficou meio confuso a leitura, ficou tudo confuso? Então, por esse motivo, eu coloquei aqui a maneira correta para vocês. Então, aqui eu tenho, olha aqui. Aqui eu já coloquei para vocês, né? Aqui eu tenho um espaço entre as palavras. Aqui eu tenho outro espaço. Aqui também. Aqui também. E aqui abaixo. E foram os espaços
espaços que eu coloquei aqui, ó, em todos, onde eu marquei aqui na frente eu já coloquei os espaços. Então, vocês perceberam qual a importância da segmentação de palavras? Dos espaços entre as palavras? Muito importante, não esqueçam, tá? Próxima atividade. Aqui nós vamos separar as palavras, né? Coloque-as nos quadros e depois reescreva-as nas linhas obedecendo os espaços. Então, eu vou escrever só palavras dentro desse quadro aqui. Aqui, ó, dá para entender alguma coisa aqui? Não dá, né? Eu também não consigo entender. Mas mesmo assim, vou tentar fazer a leitura para vocês. O pato está no lago. Viu? Agora, nós vamos separar as palavras. Somente as palavras e vamos colocar dentro dos quadros. Então, aqui eu tenho, ó. O pato está no lago, certo? Agora eu vou descer aqui e escrever as palavras, ó. O, já coloquei. Aqui, então, eu vou colocar o quê? Pato. Nesse outro quadro. Está no lago. Fiz a primeira etapa do exercício, que é separar todas as minhas palavras. Agora, nós vamos escrevê-las nas linhas abaixo. Então, vamos lá, ó. O, certo? O que eu tenho que deixar aqui agora? Um espaço em branco. Então, vou dar um espaço aqui, ó. O, pato. Escrevi mais uma palavra. E agora? Mais um espaço, né, professora? Está certo? No, outra palavrinha. Então, mais um espaço. No, certo? No. Mais um espaço, porque eu vou escrever a palavra lago. Lago. Certo? Será que eu finalizei a minha frase? Ainda não. O que está faltando? O ponto final, isso mesmo. Olha aqui. Se eu não colocar um pontinho final aqui, minha frase não finaliza, ok? Então, vocês observaram aqui. Olha o espaço em branco que eu deixei em cada palavra. Certo? Não esqueçam da segmentação de palavras, é muito importante para as pessoas que estão lendo, né? Então, para que a compreensão fique clara para quem está lendo, ok? Olha, vamos brincar? Agora eu trouxe um jogo legal para vocês e daqui a pouquinho eu volto. Voltei com uma atividade bem legal que vocês adoram jogar, né? Então vamos lá. Aqui eu tenho, olha, segmentação de palavras. É nossa aula de hoje, né? Então, vamos lá. Nós precisamos descobrir qual desses quadros acima, todo coloridinho, encaixa aqui abaixo. Então, enquanto eu faço a leitura aqui em cima, vocês já vão olhando aqui embaixo, ó, para me ajudar, tá? Seu cabelo é longo. Seu cabelo é longo. Onde será que está, ó? Seu cabelo é longo. Então, nós vamos trazer pra cá. Certo? Eu sou muito animada. Então, vamos procurar o eu. Eu sou muito animada. Então, aqui está falando que eu sou uma pessoa muito animada, né? Qual o seu nome? Olha, a pontuação, tá vendo a importância da pontuação? Porque como que a gente pergunta para a pessoa? Como que a gente faz essa pergunta para ela? Qual o seu nome? Tá vendo a diferença? Então, vamos procurar aqui. Qual
seu nome. Qual o seu nome? Então vamos levar para lá, ó, lá no cantinho. Próximo, eu uso fita no cabelo. Vamos procurar o eu. Eu uso fita no cabelo. Eu uso fita no cabelo. Então nós vamos colocar aqui, verdinha lá embaixo. Eu bebo limonada. Então aqui, o que está falando? Eu bebo limonada, né? Eu bebo limonada. Observem aqui, ó. Aqui as palavras, elas estão todas juntas. Embaixo não. Embaixo elas estão com o espaço necessário. Eu bebo limonada. Eu moro em uma casa. Eu moro em uma casa. Tá vendo que fica até confuso pra gente fazer a leitura quando as palavras estão todas juntas? Eu moro em uma casa. Muito mais gostosa a leitura, né? Quando você dá o espaço necessário para cada palavra. Você gosta de bolo? Não é assim que eu falo, né? Olha a pontuação. Você gosta de bolo? Vamos procurar ali, ó, perto do amarelo. Você gosta de bolo? Próximo aqui, vamos ver. Quer ver a foca? Eu estou fazendo uma pergunta. É dessa maneira que eu faço a pergunta para as pessoas? Não. Quer ver a foca? Vamos procurar. Aqui, ó. Quer ver a foca? Então, vamos colocar lá. Você é muito bonita? Cadê? Vamos procurar. Você é muito bonita. A leitura fica diferente, né? Quando as palavras estão separadas. Você brinca na sala? Você brinca na sala? Você brinca na sala? Eu toco viola. Eu toco viola. Sua risada é divertida. Então vamos lá. O último, né? Sua risada é divertida. Tá vendo a importância? Dificulta muito a leitura das pessoas quando as palavras estão todas juntinhas. Mas quando eu faço a separação das palavras corretamente, é muito gostoso de ler, né? Então agora finalizamos aqui o nosso jogo e finalizamos também a nossa aula, tá? Então até a próxima aula, fiquem com Deus, um beijo, tchau, tchau!